um assunto interessante. Eu diria que é o mal do século, né? A gente sabe, o estresse é o mal do século, porque a gente não consegue combater estresse. A gente não consegue imediatamente agir de uma forma que a gente combata o estresse. Ele causa aí algo imediato que te tira um pouco do controle muitas vezes e que futuramente pode gerar um monte de problema, principalmente quando você não está ali raciocinando e acaba cometendo besteiras em seguida, até em ambiente de trabalho, porque você acabou de passar por um momento de estresse. E isso acontece com todo mundo, vamos ser sinceros? Todo mundo tem um momento ali de estouro, de perigo. Então a gente propôs uma pauta que eu acho que vai ajudar muita gente. Inclusive a gente abriu um pouco a mente até entender como a gente pode se controlar. Porque saber que a gente vai ter situações de estresse, a gente sabe que a gente vai ter. Mas a gente precisa de um controle. Como é que a gente mantém um controle? Então a gente vai conversar hoje sobre como o corpo reage a essa situação de estresse. A gente tem duas possibilidades. Ou um pânico, que daí já virou uma doença instalada, de repente, de alguém, né? A pessoa já tem ali que ela tem um pânico, ela tem uma síndrome do pânico, que é um caso que tem que ser tratado com mais cuidado, mas a gente tem uma parte desse assunto que é a ansiedade. Todas as pessoas são ansiosas, algumas mais, outras menos. A gente costuma dizer, inclusive, que as mulheres são mais ansiosas que os homens. Por isso, a gente vai conversar com o querido psiquiatra, mais uma vez, Dr. Diego Tavares. Bem-vindo! Deixa eu abaixar, não precisa se levantar. Bem-vindo. Muito obrigada mais uma vez. E isso que a gente estava comentando e que eu introduzi há pouco é a mais pura verdade, né, doutor? Dá para dizer hoje que ninguém vai passar por uma situação de estresse? É impossível. E que todas as pessoas têm o seu grau de ansiedade. Algumas mais, e que isso pode atrapalhar a rotina mesmo. Outras menos, mas ainda assim com essa rotina um pouquinho atrapalhada. Eu queria abrir o nosso assunto, então, te perguntando o seguinte. Hoje, com as reações que a gente tem no nosso dia a dia, de surpresas no trabalho, de um perigo de falta de segurança que a gente sabe que tem nas ruas e tantos outros problemas que podem virar um estresse, cada um aí na sua medida, o que você tem observado em consultório que é a primeira reação das pessoas? As pessoas hoje elas têm aí uma reação explosiva a uma situação de estresse? Então, isso que você falou, primeiramente, boa tarde a todos, né? Agradeço por estar aqui de novo. Isso que você falou é importante, porque o cérebro, ele está preparado mesmo para reagir aos perigos do dia a dia, e isso é ansiedade, e isso é normal. Tá. Então, quando as pessoas dizem, eu sou ansiosa, como se isso fosse um problema, como se isso fosse uma doença, não ser ansioso é muito pior para o indivíduo, porque ele não vai ser aquela pessoa preocupada com as coisas que estão em volta e ele não vai ser precavido. Tá. Então, o risco, biologicamente, enquanto espécie, o risco de um animal ser não ansioso, entre aspas, é ruim, porque ele pode morrer diante de um perigo que o ataca. Porque ele não está preocupado. Então, a ansiedade vem até como um alerta de cuidado, né, para você não deixar que aquilo piore ou que aconteça algo mais grave. Isso. Nós dizemos que os seres humanos têm ansiedade, ao contrário dos animais, porque nós temos o pensamento. Cognitivamente, nós criamos no imaginário e nos precavemos, antecipamos as situações que vão acontecer para saber como agir de uma forma ou outra. O animal não. O animal, ele reage de uma forma mais imediata, hora que o perigo já está no momento. O ser humano, não. Às vezes, o casamento que vai acontecer, a noiva fica pensando um ano antes. Então, essa preocupação antecipatória é o que as pessoas chamam de ansiedade, mas que, na verdade, prepara a pessoa para organizar tudo e deixar tudo no lugar. No lugar. Então, é positiva essa ansiedade? É positivo, é fisiológico e é normal. Agora, quando essa ansiedade começa a atrapalhar a vida do indivíduo, qual é ali aquela linha, né, para a gente entender o quanto é o limite para essa ansiedade ser benéfica? Então, eu costumo dizer que dentro do cérebro nós temos um sensor, um alarme, que detecta entrou ladrão ou não entrou na casa. Tá. É normal nós ficarmos apreensivos diante de um perigo iminente ou uma situação realmente aversiva. A pessoa que tem transtorno de ansiedade, ela desregula o cérebro e esse sensor começa a disparar o tempo todo. Então é como se fosse um carro que apita, você vai lá ver, não tem nada. A pessoa ansiosa é assim. Ela está apreensiva, ela está... Aí ela volta lá para conferir, mas não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Então ela está preocupada com algo, com perigos o tempo todo. Aquele alarme está disparando o tempo todo. Então é muito fácil diferenciar de uma ansiedade normal, porque atrapalha a pessoa. Porque é o tempo todo uma preocupação.
E aquela sensação física de que está entrando um ladrão na casa, né? Então, ou que alguém está físicos. tendo um perigo, alguém da família está correndo um perigo. Isso. Ou que alguma coisa grave está acontecendo e você não pode fazer nada naquele momento. Porque problemas e perigos, a vida está cheia, as cidades grandes estão cheias. Então, se a pessoa não conseguir realizar as atividades dela, deixando esse medo e enfrentando as atividades, algo não está indo bem. Então, para a gente entender um pouco melhor, a gente tem um vídeo que vai destacar aí exatamente o que a gente está conversando. Quais são as reações do nosso corpo, do indivíduo, quando a gente tem um momento de estresse? Fique à vontade aí para as explicações, doutor. Bom, são aquelas reações mesmo. Quando nós temos um medo muito intenso, quando nós passamos por uma situação muito perigosa, o nosso corpo tem que fugir. Então, o coração, ele precisa mandar mais sangue, ele precisa circular mais para o organismo, senão a pessoa desmaiaria. Tá. É até normal em algumas pessoas acontecer de a pessoa desmaiar quando passa por uma situação de muito medo. Significa que o corpo daquela pessoa não está preparado para passar pela ansiedade. Tem pessoa que desmaia. Não é o normal. O normal, diante de alguém que passa por uma situação de medo, é a pessoa ficar com palpitação, coração acelerado, ofegante, trêmula. Às vezes as pernas bambeiam porque é muito rápido na maior parte das vezes. O corpo não estava esperando e vem muito rápido. Olha lá, o organismo todo se prepara para combater esse perigo nessa situação. Até liberação de hormônio, até né? Gastrointestinais, até o nosso intestino não está preparado para alimentar naquele momento. Então, por que a gente sente ânsia de vômito, né? Se a gente vai tentar comer ansioso? Porque não é o momento de comer. O corpo está dizendo para a gente, é o momento de correr, não é o momento de comer. Então essa é a primeira dica. Se nesse momento você recorre à alimentação, à comida, ao prato, à geladeira, vamos dizer assim, tá errado. A pessoa quando está com medo, ela não vai conseguir pensar direito, porque ela começa a ficar muito agitada dentro do pensamento, ela não consegue andar direito, porque houve uma descarga muito grande de adrenalina, e isso leva a uma sensação de fraqueza no primeiro momento, e ela pode ficar até com a pressão elevada. E isso a gente sabe que depois pode se transformar em outro quadro, e ter até problemas que vão avançando aí, que obviamente que a gente sai dessa nossa conversa de um estresse ali imediato, mas se a pessoa já tiver um problema de saúde, pode desencadear um infarto, pode desencadear um AVC, uma série de outras coisas. Porque a gente tem que imaginar que aquele corpo está constantemente ligado. Para quem é hipertenso, isso é péssimo. Para quem tem problema cardíaco, é o coração o tempo inteiro palpitando, a pressão mais alta do que o normal. Então, por isso que os cardiologistas são, mais do que os psiquiatras, as pessoas que mais tratam a ansiedade. Por quê? Porque quando vem para o psiquiatra, já não é aquela ansiedade leve que é a mais comum. Já é uma ansiedade como, por exemplo, no pânico. Que a gente vai falar de pânico também, até para a gente diferenciar o que é se manter aí num estado de ansiedade e o que é já ter uma síndrome do pânico, vamos dizer assim, instalada. Eu vou fazer uma pergunta para você que eu acho importante, que é o seguinte: como a gente não vai conseguir se livrar do estresse, faz parte da nossa vida, faz parte do dia a dia, e como você disse desde o início, o ser humano, desde sempre sofreu um estresse, foi aí colocado no mundo com estresse, né? Pelo estresse do dia a dia, inclusive na época lá que a gente já conversou várias vezes das cavernas, sair para buscar o alimento e coisas e tal. Porém, hoje, a gente tem tanto recurso para tanta coisa. Eu vou deixar essa pergunta para você. Qual seria o primeiro recurso que nos daria ali a chance de, naquele momento de ansiedade, de estresse, mantermos alguma consciência, alguma clareza para que aquilo não evolua? E que seja algo muito pontual e não prejudique aquele indivíduo naquele momento. Porque uma situação de estresse grave e séria num ambiente de trabalho pode trazer uma demissão, pode trazer ali um incômodo, um desconforto e uma angústia que pode ficar por muito tempo prevalecendo numa equipe, né? E então é importante saber como é que a gente corta isso, já que a gente sabe que vai passar por isso, não é verdade? Afinal, o estresse está envolvido com a diminuição direta da qualidade de vida. É impressionante. Minha mãe que fala assim, estamos queimando neurônio à toa, não é aquela história? O que você está gastando se preocupando com isso? É queimar neurônio à toa. Só que às vezes aquilo é tão importante para aquela pessoa que ela acha que estar preocupado, estar envolvido em algum problema, por exemplo, profissional,
é o fim do mundo. E tem coisa que é. Para cada um tem o seu valor. Isso, é. Não é verdade? Cada um dá um valor para tal situação. Sim. Que para algumas pessoas aquilo acontece e fica. Para outras, ganha um corpo que é o fim do mundo. O que a gente tem que fazer numa situação dessa? Então, Carol, você sabe que mais recentemente, a gente sempre na medicina, a gente tem preocupação se as coisas têm evidência, né? Então, se esse tratamento que eu vou dar para a pessoa realmente é melhor do que não dar nada ou não vai piorar a pessoa. Tá. E durante muito tempo, a gente sempre soube que técnicas meditativas acalmavam a mente, diminuíam a ansiedade. E agora nós temos a evidência de que alguns tipos de terapia que usam técnicas meditativas, que não precisa da pessoa ter necessariamente uma crença religiosa para aplicá-la. Tá. E uma delas é chamada de mindfulness. Mindfulness seria mente cheia, né? A mente vai ficar cheia, é pior ainda? Não, na verdade, não tem uma tradução certa, seria atenção plena. O que seria o mindfulness? É uma técnica comportamental, então não é aquela terapia que a pessoa senta e fica contando por que está ansiosa, né? Psicanálise, não tem evidência. Inclusive as pessoas dizem que piora muitas vezes a ansiedade, ficar falando, porque a gente fica remoendo aquele problema. Então, não, as terapias comportamentais, não, elas têm evidência. E essa terapia mindfulness, o que significa? A pessoa, quando começa a ter um pensamento ansioso, ela não vai dar atenção para o pensamento ansioso. Ela vai focar a atenção plena no momento presente. E não importa se o pensamento vem, vai acontecer um acidente, quando eu viajar isso vai acontecer, eu preciso tomar cuidado, eu preciso saber a estrada, não vou prestar atenção no pensamento. É uma espécie de neurolinguística? Na verdade, a neurolinguística é mais nova do que as técnicas orientais. Então, as técnicas orientais, elas são muito mais antigas. Na verdade, a neurolinguística provavelmente deve ter utilizado muito das técnicas orientais, mas as técnicas meditativas, elas simplesmente falam para a pessoa que o grande problema é quando nós temos um pensamento ansioso, a gente tende a ficar no pensamento. Isso gera sintomas físicos de ansiedade, tremor, sufocamento, dor no peito, tremedeira. E aí a gente volta para o pensamento, que gera mais ansiedade. E aí você começa a ficar num círculo fechado que se alimenta. A ansiedade, ela é um monstro que vai crescendo dentro da gente. O importante é fugir deste pensamento. Então, onde eu estou no momento presente? Que lugar é esse? Estou num ambiente de trabalho. Como é essa sala? Como é a temperatura dessa sala? Como a roupa que eu estou vestido? Como é o chão? Onde eu estou sentado? Essa técnica tem evidência de que corta aquele ciclo de levar a ansiedade. E não precisa... E, por exemplo, uma discussão no trabalho, que pode acontecer, são coisas que acontecem. Eu não acho que as pessoas têm que sair discutindo, né, como uma briga, mas eu acho que as pessoas também têm que colocar pontos de vista quando trabalham juntas. A gente tem aí, a nossa equipe é tão gostoso quando a gente... E muitas vezes as opiniões não são as mesmas, então isso deve acontecer em qualquer e todo ambiente de trabalho. Como é que essa pessoa consegue manter a calma para ir até o final numa argumentação, para defender uma ideia, para defender ali uma situação, para ter entrar num acordo em equipe? Porque é algo, gente, que parece uma bobagem, mas não é. Muda tudo. No dia seguinte, a pessoa não quer nem ir trabalhar se acontece alguma coisa no dia anterior. A ansiedade, ela é filha da adrenalina dentro de nós. A adrenalina deixa a gente bobo. Tanto que a pessoa, quando está ansiosa, ela esquece o que vai falar, ela não consegue falar para o chefe aquilo que ela gostaria de dizer adequadamente. Fala besteira. Então, quando a pessoa está ansiosa, ela treme, e aí depois que passa a ansiedade, uma hora depois ela fala, não, eu queria ter falado isso, eu queria ter falado aquilo, eu devia ter falado de forma mais calma, eu devia ter exposto que na verdade não era aquilo que eu queria dizer. Exatamente. Então, até para essas situações, o mindfulness serve. Ou seja, a pessoa está ali falando com você está ansioso e não sabe o que vai falar, não sabe o que vai dizer, não sabe o que gostaria de dizer, para e presta atenção em outra coisa sobre o momento, não o pensamento. Esquece o pensamento. Que legal isso. Isso vai acalmar a sua ansiedade, você vai conseguir virar e falar, Carol, vamos organizar isso da melhor maneira possível. Eu não gosto disso, da maneira como você diz isso. Eu queria me expressar melhor. Eu estava meio nervoso, ansioso agora. Eu acho que eu disse algumas coisas que eu não gostaria. Vamos voltar. Se a gente pudesse paralisar a cena, esperar a ansiedade parar e voltar, a gente passaria numa entrevista de emprego, a gente se daria melhor numa discussão que a gente está tendo com o cônjuge, num relacionamento. Sem dúvida. Porque a adrenalina, ela desestabiliza a gente. Ela desestabiliza, ela desorienta. Por quê? E ela é liberada automaticamente, fisiológico, né? Porque a evolução é falar, foge daí.
Mas tem coisas na nossa relação de seres humanos que a gente tem que estar na situação. Não dá para fugir. E fugir é a pior das situações. Então a gente deveria desligar, esperar a ansiedade baixar e voltar. Como isso não é possível, então desfoco a atenção, deixa a pessoa falar o que ela gostaria. Tá. Presto atenção no meu momento presente e não no pensamento, naquele turbilhão de pensamentos. Fala isso, fala aquilo, xinga ela, fala aquilo, diz que ela está errada, Lava a roupa não suja, concorda. Não pensa no pensamento. Outra coisa interessante das técnicas mindfulness é a autocompaixão. Ou seja, não fica julgando o próprio pensamento. Por que eu pensei isso? Por que eu não fiz aquilo? Não pensa nada. Isso vai acalmar a adrenalina e a pessoa vai conseguir organizar as ideias. Você vai ver como aquilo vai fluir de forma muito mais clara. Olha que legal, muito bom. Então, tem coisa a ser feita. Desfoque. A segunda dica, não vá para a geladeira e desfoque. Vamos colocar a perguntinha do público na tela. Vamos ver quem escreveu pra gente, olha lá. Perguntinha da Rosângela. Um beijo para você, Rosângela. Quando estou estressada, minha fome desaparece. Mas, quando a ansiedade chega, a fome fica incontrolável. Existe alguma explicação? Então, aí ela já está diferenciando um estresse de uma ansiedade. Então, nem sempre o estresse e a ansiedade estão juntos. Normalmente, esse estresse que as pessoas costumam usar legalmente são graus mais elevados de ansiedade. Em graus muito elevados de ansiedade, a gente não consegue nem ter apetite. O grande problema é quando isso fica mais crônico e mais leve, ou seja, mais basal. Aí sim, aí a pessoa pode buscar o alimento como uma forma de buscar uma fonte prazerosa, que o alimento é muitas vezes, e os alimentos, tendo nutrientes muitas vezes prazerosos, como a dopamina, diminuem os níveis de ansiedade. Então não é que em algum momento a gente tem perda de apetite e em outro não. Normalmente quando a ansiedade está intensa mesmo, a pessoa não consegue pensar, comer, não consegue ter fome, não consegue ter apetite. Em outra coisa, né? Em outro estado. Agora, quando isso cai a níveis mais baixos, aí normalmente a gente evolutivamente busca algumas coisas prazerosas, porque a gente sabe que isso reduz o estresse, que seria níveis mais baixos de ansiedade, mas que faz parte do mesmo quadro. E que todo mundo passa por isso, hein, gente? Vamos combinar? Não é assim, só eu que estou assim. Não, todo mundo passa por isso. Vou dar um recado, já volto. Queria falar um pouquinho dessa relação entre homem e mulher, que as mulheres são mais ansiosas, me parece, né? Parece que esses hormônios também contribuem para dar uma desorganizada nos nossos pensamentos, né, meninas? Vamos entender por quê. E já alguns sintomas muito importantes para a gente reconhecer quando vai além da ansiedade, quando a gente já está numa crise de pânico. E o que fazer, claro, porque tem que procurar ajuda. Mas vamos falar um pouquinho dessa história de homem e mulher, para a gente ter um público feminino, maioria, amplo. A gente já respondeu a pergunta, Mar. Daqui a pouquinho a gente coloca a próxima. A gente tem um público feminino amplo e um público masculino também muito fiel. A gente tem um público masculino muito legal. Agradeço sempre, um beijo aí para todos os rapazes que também estão envolvidos nessa vida saudável, porque quando a gente fala de saúde, a gente está falando de homens e mulheres. Mas me parece que as mulheres ficam um pouquinho mais atrapalhadas com essa história de ansiedade. É verdade isso? Então, antigamente a gente achava que tinha muita explicação cultural nisso, né? A mulher é mais frágil, a mulher realmente, o sexo feminino é mais frágil e tudo mais. Hoje em dia a gente sabe que se a gente buscar na história da espécie, né, é óbvio que o gênero masculino, então, quando lá na época das cavernas o cérebro começou a entrar em contato com os estímulos, era o homem mesmo que saía e que tinha que enfrentar mais os estímulos perigosos, os estímulos aversivos. Então, isso ensina os circuitos neurais a estarem mais desligados. Então, no sexo masculino, isso é uma explicação que é muito mais plausível e que tem componente e que a gente consegue observar hoje em dia cada vez mais com exames mais sofisticados e tudo. Que legal, hein? É óbvio que agora, hoje em dia, não existe mais diferença de sexo de mulher para homem. Então, nesse homem sentido, mulher, no campo de trabalho? A mulher ela tem que enfrentar, hoje em dia, muitas vezes, uma equipe grande de homens numa empresa que questionam as suas condutas, que questionam as suas escolhas. Então ela tem que ser firme, ela tem que sair de casa, ela tem que trabalhar, ela tem que disputar
tem que ter a competitividade, Sim. e antigamente não tinha isso. Então, aparentemente, como a mulher tem que enfrentar hoje mais esses estímulos, gera essa sensação de que a mulher é mais frágil, é mais ansiosa, mas não é verdade. Então, assim, biologicamente o homem teria uma vantagem aí, porque o cérebro dele já teve que enfrentar isso lá atrás, quando a espécie foi evoluindo, mas hoje em dia, cada vez menos, a gente vê essas diferenças. Essas diferenças, né? E é engraçado isso, porque a gente tem uma equipe de meninas. Tenho minha equipe técnica maravilhosa, meus meninos queridos, que se dão todos bem e é ótimo, e a gente tem aí uma harmonia, e a gente tem a equipe de produção, que a gente também se ama e tá tudo certo sempre, porque é uma equipe. O valor de equipe é isso, quando se dá bem. Um time, senão né? é um time, exatamente, não dá para chamar de equipe. E nós temos a figura do Marcelo, que é o nosso diretor. Ele é o único homem com uma equipe de mulheres, todas as produtoras, né? E uma apresentadora mulher. Então, eu fico às vezes imaginando, nas nossas reuniões, de verdade, que o Marcelo às vezes tem que fazer isso que você falou. Ele tem que meio que sair dali um pouco. Vocês imaginam, quando todas estão de TPM? Quando 2 ou 3 já estão com um negócio, a cara da cara. Não é verdade? Então, não, ele brincando, foi o que paga chocolate. Não, brincadeira, que a gente não tá comendo muito chocolate, hein, Marcelo? Não, brincadeira. Não, mas não é estranho isso? E às vezes eu dou até parabéns pra ele, porque é difícil, por mais que, isso que você disse, as mulheres estão envolvidas hoje, como os homens, profissionalmente, em tantas coisas, o que acontece? As mulheres ainda têm um envolvimento hormonal que dá uma descontrolada, né? TPM é um negócio que a gente já falou várias vezes, não é uma bobeirinha, né? Então, quando a mulher tá com algum desequilíbrio hormonal, passando por alguma coisa mais assim, então os homens, eu acho que nesse ponto, e eu parabenizo os que têm paciência de compreender um pouco esse outro lado, embora as mulheres hoje estejam chegando junto, como você comentou, né? E às vezes eu até falo para as pacientes, eu falo, olha, você é uma ótima profissional, você é uma chefe de empresa, mas você tem um cérebro feminino ainda, não tem como a gente fazer esse transplante, isso não é preconceito contra gênero, contra nada, é a fisiologia. É verdade. Então o hormônio feminino confere uma labilidade maior ao humor, e você sabe que tem até uma história aqui, abrindo um parênteses, que quando muitas mulheres convivem junto, existe uma lenda aí de que os ciclos vão ficando mais ou menos sincronizados. E é verdade, não é a Camilinha fez assim que é verdade. Isso é uma catástrofe, porque a hora que vem a TPM é pedir para pegar fogo, né? Então. Mas a gente fala isso, por quê? Porque às vezes na relação homem-mulher, o marido não entende, né? Não entende que, por exemplo, TPM não necessariamente são sintomas de humor, mais deprimida ou mais irritada. Muitos sintomas são ansiosos, a mulher fica mais frágil, mais insegura e com medo. Mais insegura, né? Isso. Insegurança é uma palavra tão chave aí de TPM para mim. Que é a chave da ansiedade, é insegurança. Insegurança é medo. Né? Quando ela passa a TPM, ela consegue vir falar, resolver, fazer os problemas, mas a TPM ela não sabe por que ela vai ficando mais medrosa. São sintomas ansiosos. E muitas vezes o medo faz a gente querer se proteger de outra forma, né? A gente reage antes de acontecer alguma coisa. E a sensação de se sentir ameaçado juntou tudo, vai virar uma bola, né? Tipo, estou com TPM, estou insegura, estou com medo, me sinto ameaçada, faço alguma coisa para me defender. Ixi, é quando já viu fez besteira. Então, gente, é um ciclo e essa dica que você deu de tentar sair desfocando é maravilhosa. Vamos colocar mais perguntinha do público? Vamos. Perguntinha do público na tela, olha lá. Quem escreveu pra gente? Um beijo, Cris, obrigada. Em que estágio da ansiedade é indicado, então, remédio? Quais são os efeitos colaterais? Vou pedir para responder essa pergunta, a gente colocar o primeiro PowerPoint que a gente tem aqui. A gente tem alguns, a gente vai passar rápido, pode até vai ficar nas redes sociais, mas pra gente saber identificar aí essas situações. Então, os sintomas psíquicos, né? Medo de perder o controle, medo de sair do corpo e desrealização. Quando ela pergunta, vamos voltar a perguntinha agora, pra gente juntar uma coisa a outra. Dá? A doida, né? Que fica pedindo pra pôr uma coisa por outra. Desculpa, Thiago. Ela pergunta quando a gente precisa iniciar, de fato, o tratamento da ansiedade. Ela tá falando de medicamento. Aí ela já entrou com um lance de remédio e se esses remédios teriam efeitos colaterais. Eu queria juntar com os efeitos dos sintomas. Quando o remédio, ele controla o sintoma
E quando o remédio controla outras coisas que não sintomas, que às vezes ela continua sentindo, né? Então normalmente todos os transtornos psiquiátricos são igual a todas as outras doenças em medicina. Os estágios leves, eles são transitórios, eles aparecem um dia ou outro, eles atrapalham uma situação ou outra, mas não acompanham a pessoa a maior parte do tempo. Uma hipertensão, você detecta, minha pressão está subindo, mas é mais quando eu estou no ambiente de trabalho, mudança de estilo de vida, exercício, medicamento está fora de cogitação em quadros leves. Porque a gente sabe que na maioria deles eles vão melhorar sem o tratamento medicamentoso. Na psiquiatria, uma doença médica, uma doença cerebral, ansiedade é a mesma coisa. Então, a pessoa que tem uma ansiedade que é transitória, que dá aquela sensação de tensão, de preocupação, de medo em algum outro momento do dia, aqueles sintomas físicos de tensão, que o corpo não relaxa ou eventualmente dor, um dia ou outro, técnicas meditativas, técnicas de relaxamento, exercício físico. Porque o exercício físico, ele faz você produzir uma descarga naquela adrenalina naquele momento que você quer, que é o momento do exercício, que é o momento que você precisa ter taquicardia para conseguir chegar num batimento mais alto, conseguir executar o exercício, e você ensina o seu cérebro a não ter aquelas descargas absolutas, aquelas descargas rápidas. Usar quando precisa. Usar quando precisa. É na atividade física. Na atividade física, numa corrida, ou mesmo quando você está fazendo um exercício mais calmo mesmo, mas que você não sente a taquicardia, mas a adrenalina está sendo liberada, mas é que você não percebe ela sendo liberada. Agora, isso que está no slide, isso é um quadro... Vamos passando os slides, então? Não adianta a gente dizer para a pessoa fazer a técnica mindfulness ou fazer a técnica meditativa. Porque é como se a pessoa viesse para você e falasse, o meu alarme dispara de uma vez e naquele momento eu estava tranquilo e eu começo a apresentar isso. Ou seja, eu começo a apresentar medo de morrer. Olha só. Medo de ficar louco. Né? Ou seja, o medo de perder o controle sobre si mesmo, é o que os pacientes contam. Despersonalização. Despersonalização, a pessoa começa a sentir que ela não é ela mesma, uma sensação horrível. Então eu estou saindo do meu corpo, eu não estou sentindo que eu estou perdendo o controle, será que eu vou ficar louco? E eu estou... Aí todos esses são os psíquicos, né? São sintomas psíquicos. E tem psíquicos. os do coração também. Que esses são perigosos. Concomitantemente, vários sintomas físicos, que são os próximos, em que a pessoa começa a sentir no cardiovascular taquicardia, mas isso é súbito. Então, a crise de pânico, a pessoa estava calma. Quem já teve uma crise de pânico sabe. E não tem como uma pessoa que teve uma crise de pânico virar alguém para a pessoa e falar, olha, calma que isso é crise de ansiedade. Por quê? Porque é tudo isso ao mesmo tempo e o coração parecendo que vai infartar. Ou seja, com taquicardia, batimento fora do ritmo, dor no peito, os sintomas de tontura ou quase desmaio. Sim. Então, é como se aquele alarme aqui no estúdio fizesse... E todos nós, não dá tempo de nós pensarmos o que está acontecendo. Parece que é fogo, nós temos que correr. Esse tipo de doença, que é a crise de pânico, essa sim é uma ansiedade muito mais intensa e essa não tem como tratar sem ser com medicamento, porque a gente precisa desligar o alarme imediatamente. Eu vou fechar. Gente, aconteceu uma coisa comigo até recentemente. Você já teve uma crise? Não, eu tive. No avião, já tive várias. Eu já fiz tudo que você pode imaginar para perder o medo de avião, mas é um negócio difícil. Mas vamos lá, tem que viajar, gosto de viajar, então encara e problema seu. Hoje eu encaro assim, você entendeu? Problema seu. Vai encarar, vai ter o problema lá na hora, vai te dar... Porque me dá, eu fico bem nervosa. Só que aconteceu há pouco tempo que eu fiquei presa no elevador. Gente, é um negócio que... Foi um tempo curto. E eu ainda estava com o meu marido, estava com o nosso cachorrinho, só que o meu filho não estava. E quando eu já estou no lugar que eu fico preso, que meu filho não está, eu já falo, ai meu Deus. Até que horas vão me tirar daqui? Eu tenho que buscar meu filho, sabe uma coisa assim? E tinha mais uma pessoa no elevador, mais um morador do prédio. Que vergonha. Posso olhar mais pra cara dele, que vergonha. E aí eu comecei a ficar desesperada, comecei a gritar, abre essa porta, abre essa porta. Vocês já imaginam, né, meninas? Eu louco. Abre essa porta. Tentando empurrar, tentando abrir. E nada. Aí uma hora, juro por Deus, eu consegui abrir. E quando a gente abriu, eu ainda tava no mesmo andar. Gente, eu juro por Deus, que vergonha. Eu pulei o rapaz. O rapaz tava assim, sai! Eu empurrei ele, pulei. E saí correndo. Aí meu marido depois de Carol, falei, olha, eu não sei te explicar, mas fiquei assim como você falou.
Gente, aquele elevador, naquele momento, já tinha ficado preso tantas outras vezes, mas naquele momento que eu estava sem o meu filho, você entendeu? Virou uma bola. Hoje, obviamente, que eu dou risada, né? Porque foi tipo, que vergonha, ele mora no prédio, né? O homem vai falar, meu Deus, essa menina é louca. Mas foi um momento de pânico mesmo. Fiquei doida, pulei o moço, abriu a porta ali, saí correndo igual uma maluca. E assim, quando a gente trabalha com psiquiatria, às vezes a gente estuda, lê, os pacientes contam, a gente tem uma ideia, eu sempre explicava o que era, e aí, quando você realmente tem uma crise de pânico, você consegue dizer que é irracional, é fora do controle e realmente você quer sair correndo, às vezes você quebra tudo, você se atropela. Você quer sair. No meu caso era um negócio de, né, que você fala, tô sem ar, que não sei o quê, mas eu vou pensar nisso que você falou, eu acho importante, até isso cabe para o momento de cada um, com outras coisas que muitas vezes não dá pânico em ninguém, não dá em mim, mas dá em outra pessoa. Tem gente que tem pânico de dirigir, que não consegue dirigir. Não é de estar ali. Então, essa dica de desfocar a cena, puxa vida, acho que isso vai ajudar muita gente. Parabéns mais uma vez. Marcelo falou que foi uma pauta muito legal, viu? Tá te agradecendo o nosso diretor. Obrigado. Eu vou passar para vocês um contato do Dr. Diego Tavares, que é psiquiatra. Para encontrar mais a respeito dele, você vai lá no Facebook, coloca Diego Tavares, ou no Insta você pode segui-lo. Psiquiatra Diego Tavares, tudo junto. Acho que a gente já marcou no nosso Insta do Você Bonita. Agradeço as perguntas. Ele volta. Eu acho que tantas questões que chegam pra gente de vocês se tornam aí temas de próximas pautas. Então a gente vai dar uma olhada e certamente vamos trazer outras discussões pra cá. @psiquiatra Diego Tavares. Mas eu tô bem, né, doutor? Foi só uma crise de pânico no elevador, era louca, né? Gente, juro pra vocês, foi assim, hoje eu tô dando risada, as meninas dão risada porque elas me conhecem, elas já imaginam a cena. Mas meu vizinho não vai esquecer, meu marido quase me matou de vergonha. Ele, Carol, que vergonha. Acontece. Obrigada, doutora, tchau. Até a próxima, viu? Prazer sempre tê-lo aqui.